Fala aí, galera. Olha eu aqui de novo. Professora Alda. Estou aqui para poder resolver o nosso segundo simulado de Química, né, com 5 questões de provas anteriores da SpaceX. Bora lá resolver as nossas 5 questões? Questão número 1. O ácido clorídrico, HCl, reage com alguns metais. Ao reagir com o magnésio metálico, Mg, forma como produtos um gás inflamável, explosivo e um sal. O nome destes produtos formados são, respectivamente, aqui nós temos as 5 alternativas, né, as 5 opções, e vamos resolver essa aqui, que é uma questão básica, né, de reações químicas, mais especificamente reações inorgânicas. Bom, então vamos montar aqui a equação que representa essa reação química. Então aqui no enunciado nos diz que é uma reação que envolve o magnésio, né, Mg, mais o ácido clorídrico, HCl. Bom, o primeiro passo para a gente saber quais são os produtos aqui é reconhecer que essa é uma reação que será do tipo simples troca ou mais comumente conhecido como deslocamento, em que a gente tem aqui uma substância simples, né, porque é formado por um único elemento, e uma substância composta, que vai nos gerar uma nova substância composta e uma nova substância simples. Bom, então nós temos aqui uma típica reação de simples troca ou deslocamento, em que aqui no caso o magnésio, que é o metal, vai estar deslocando o hidrogênio aqui, produzindo dois produtos diferentes. Vai ser um sal e o outro um gás inflamável explosivo. Como que nós vamos saber quais são os produtos dessa reação? Primeiramente, por ser uma reação de simples troca, a gente vai ter aqui o metal deslocando o hidrogênio. Só que lembrando que esse metal só vai conseguir deslocar o hidrogênio caso ele seja mais reativo que o hidrogênio. Nós temos a seguinte ordem de reatividade. Os metais da família 1A são mais reativos do que os metais da família 2A, que são mais reativos que o hidrogênio, que por fim é mais reativo do que os metais nobres, como cobre, ouro e prata. Então aqui a gente observa o seguinte raciocínio. Se o elemento que está reagindo com o ácido clorídrico for um elemento da família 1A ou 2A, ele facilmente irá deslocar esse hidrogênio aqui, produzindo um novo composto. Bom, como o magnésio está aqui, ó, ele se localiza na família 2A, fica fácil perceber que ele é sim o metal mais reativo que o hidrogênio. Então a gente aqui vai ter a ocorrência sim de uma reação de simples troca, em que o magnésio vai tomar o lugar do hidrogênio aqui no HCl, né? Se ele toma o lugar do hidrogênio aqui no HCl, nós vamos ter MgCl e o hidrogênio aqui sozinho, ó. Nós formamos uma nova substância composta e uma nova substância simples. Só que se vocês observarem, essa reação ela não está devidamente balanceada pelo fato do magnésio ser da família 2, né? Ele tem uma valência de mais 2, o que significa que ele precisa, na verdade, de 2 átomos de cloro para poder estar formando esse sal. Então, nós temos que colocar um índice 2 aqui embaixo do cloro. E se eu tenho 2 cloros agora no meu produto, eu necessariamente vou ter que ter 2 cloros no meu reagente. Então, eu coloco um 2 aqui na frente. E agora, se eu tenho 2 hidrogênios no meu reagente, eu necessariamente vou ter que ter 2 hidrogênios no meu produto. Tá aqui, então, nossa equação devidamente balanceada e devidamente representada. Bom, agora a gente pode, de acordo com as alternativas aqui, verificar qual que é a correta. Como o próprio enunciado diz, forma-se um sal, né? A gente já percebe logo de cara que esse é um sal, né? Um sal mais especificamente não oxigenado, e forma também um gás que é inflamável e explosivo, nesse caso aqui é esse gás. Respondendo então aqui a essa pergunta, basta que a gente dê um nome para esse sal e para esse gás. Bom, MgCl2 é um sal não oxigenado, então a terminação dele é eto, né? Eu pego o nome do ânion, que é cloro, acrescento a terminação eto, coloco D, nome do metal que compõe esse sal. Então, já dá para a gente ver logo de cara aqui que o nome desse sal é cloreto. Vou colocar aqui, colocar o nome dele, é o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, MgCl2, né? E o nome desse gás aqui é o gás hidrogênio. Então, a reação de simples troca envolvendo magnésio metálico e 2 mols de ácido clorídrico
formará como produtos um gás que é inflamável e explosivo, que é o gás hidrogênio, e como um produto também um sal, que é o cloreto de magnésio. Então aqui a gente marca como gabarito, né, o gabarito correto dessa questão aqui é a alternativa letra D. Questão número 2. Considerando a equação não balanceada da reação de combustão do gás butano, descrita por C4H10 mais O2, gerando CO2 mais água, a 1 atm 25 graus Celsius, condições padrão, e o comportamento desses como gases ideais, o volume de gás carbônico produzido pela combustão completa do conteúdo de uma botija de gás contendo 174 gramas de butano é... Bom, gente, nós temos aqui uma típica questão de estequiometria, né? E como toda questão de estequiometria, o primeiro passo, antes de resolvermos a questão, é observarmos se essa equação está devidamente balanceada. E aqui o próprio exercício já nos diz que a equação não está balanceada. Então, vamos balancear essa equação. Nós temos aqui, então, uma reação de combustão que envolve o gás butano, né? C4H10. Se é uma combustão, é na presença de um comburente, nesse caso o oxigênio, e vai produzir CO2 e água. Já que todo composto orgânico, ao sofrer combustão completa, ele gera como produtos gás carbônico e água. Bom, vamos balancear então essa equação. Nós temos 4 carbonos aqui no reagente. Então, devemos colocar um 4 aqui para que tenhamos 4 carbonos no produto. Nós temos 10 hidrogênios no reagente e só 2 no produto. Então, aqui nós multiplicamos por 5, certo? Basta agora verificar a quantidade de oxigênio. Nos produtos nós temos 8, né? 4 vezes 2 oxigênios, 8, mais 5, que dá um total de 13, tá certo? E aqui eu tenho só 2 oxigênios. Quando a soma dos oxigênios aqui numa reação de combustão, essa soma dá aqui nos produtos um número ímpar, o que a gente faz? Para balancear o oxigênio, a gente pega esse número ímpar, né? Nesse caso 13, e divide por 2, já que 2 é o índice do oxigênio. Tá certo? Então, a equação agora está devidamente balanceada. Bom, próximo passo, ele quer saber qual o volume de gás carbônico que é produzido quando uma massa de 174 gramas de butano é queimada. Ou seja, o que nos interessa para resolver esse exercício são apenas essas duas substâncias. Ele quer fazer uma correlação entre a massa de butano e o volume de CO2 em litros produzido. Tá certo? Próximo passo, então, é a gente calcular a massa molar do butano. O butano ele é composto por 4 carbonos, então nós vamos ter aqui 12 vezes 4, que dá 48, mais 10 hidrogênios. Então, nós vamos ter aqui 10 vezes 1, que dá aqui 10. Então, nós vamos ter aqui uma massa molar do butano, né? Ou seja, um mol de butano apresenta uma massa de 58 gramas por mol, certo? Então, aqui, 58 gramas de butano vai produzir aqui 4 mols de CO2, ou seja, 4 vezes 24,5 litros. Pessoal, observem o seguinte, né? Vocês sabem bem que o volume molar, ou seja, o volume que qualquer gás ocupa nas condições normais de temperatura e pressão, é de 22,4 litros, né? Por que esse volume que foi apresentado aqui no problema é um volume diferente? Bom, primeiramente, aquele volume molar, que é o 22,4 litros, ele só tem esse valor quando a gente está nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, pressão a 1 atm e temperatura 0 graus Celsius, né? 273 kelvins. Como nós aqui, nesse caso específico aqui desse problema, a temperatura não é 0 graus, então a gente não vai ter um volume molar de 22,4, né? O próprio exercício ele já te dá qual seria esse novo valor, considerando que a temperatura é 25 graus Celsius. Então, ó, ao se queimar 1 mol de butano, ou seja, 58 gramas de butano, vão ser produzidos 4 mols de CO2. Sendo que cada mol de CO2 ocupa um volume de 24,5 litros. Então, 58 gramas está para 4 vezes 24,5 litros de CO2, tá certo? Só que no exercício aqui nos diz que não é 58 gramas, são 174 gramas de butano. Vai estar para quanto? Vão estar para X de CO2.
Resolvendo isso daqui, então, nós vamos ter aqui, ó, 58x é igual a 4 vezes 24,5 vezes 174. Vezes 174. Vou pegar aqui uma calculadora para a gente resolver isso aqui. Bom, vamos lá. 4 vezes 24,5 vezes 174 é igual a 17.052, né? Então, x é igual a 17.052 dividido por 58, né? Vamos dividir, então, esse valor, 17.052 dividido por 58. Vamos ter aqui um valor de 294 litros de CO2. Gabarito, então, correto aqui para essa questão é a letra D. 294 litros de CO2 são produzidos. Lembrando que quem resolver essa questão aqui utilizando 22,4 litros ao invés desse volume aqui que o próprio exercício já te passou, vai encontrar um valor diferente. Provavelmente vai encontrar outra alternativa aqui como sendo correta. Mas nesse caso, como o butano foi queimado, né, ele entrou em combustão numa temperatura de 25 graus Celsius e não de zero, né, ou seja, não é nas condições normais de temperatura e pressão, esse valor é de 24,5. Esse valor, então, de 24,5 vai nos gerar um volume de CO2 de 294 litros. Então, gabarito correto, letra D. Questão número 3. Considere uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, de concentração 0,1 mol por litro, completamente dissociável, ou seja, grau de dissociação 100%. Tomando-se apenas 1 ml dessa solução e adicionando-se 9 ml de água pura, produz-se uma nova solução. O valor do potencial hidrogeniônico, pH, dessa nova solução será de... Bom, aqui nós temos uma questão que envolve dois conceitos, né, importantes, que é o conceito de pH, potencial hidrogeniônico, e também o conceito de diluição de soluções. Bom, então no enunciado está dizendo que nós temos uma solução de um ácido, né, uma solução aquosa de um ácido, que é o ácido clorídrico, cuja concentração inicial dessa solução, que eu vou chamar de C1, né, concentração inicial, é de 0,1 molar, ou seja, 0,1 mol por litro. Essa solução foi pegado aqui um volume dela de 1 ml, eu vou chamar esse volume aqui de 1, V1, né, que é o volume inicial, de 1 ml, foi transferido para um recipiente, para uma vidraria, e foi adicionado 9 ml de água pura, ou seja, essa solução de ácido clorídrico ela foi diluída, né? Então, para resolver esse problema aqui, nós vamos ter que empregar a fórmula da diluição de soluções, em que nós temos a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à nova concentração, ou seja, a concentração final, vezes o volume final, ou V2, né? Como vou chamar aqui no caso. Lembrando que esse volume final, o V2, ele é a soma dos dois volumes, né? Do volume dos dois líquidos, das duas soluções. No caso, 1 ml da solução de ácido clorídrico mais 9 ml de água. Então, nós vamos ter aqui 10 ml aqui de solução. Bom, então basta nós substituirmos esses valores na equação da diluição, tá certo? Concentração inicial da solução era 0,1, né? Foi aqui adicionado 1 ml dessa solução, nós teremos aqui uma nova concentração e o volume final dessa solução que passa a ser 10 ml. Né? Assim que a gente acrescenta os 9 ml de água, a gente vai passar a ter um volume final dessa solução de 10 ml. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 0,1 dividido por 10. A concentração final, então, dessa nova solução vai ser de 0,01 molar. Ou seja, 0,01 mol por litro. Bom, se nós agora sabemos, né, o valor da concentração dessa solução, fica fácil determinar o pH. Basta entregarmos a fórmula do pH, que é pH é igual a menos log da concentração de H+. Se nós temos aqui uma solução de ácido clorídrico, a concentração de H+, né, pelo fato do ácido clorídrico ser um ácido forte, a concentração de H+ é igual à própria molaridade da solução, ou seja, nós teremos
pH é igual a menos log de 0,01, que é a concentração de H+, já que ácido clorídrico é um ácido forte. Resolvendo isso daqui, nós teremos um pH igual a 2. Então, temos aqui como gabarito, né, como resposta correta, a alternativa B. O pH dessa nova solução, que passou pelo processo de diluição, vai ser, o valor aqui é um pH 2. Observe o seguinte, se essa solução inicial ela era, né, de molaridade 0,1 mol por litro, e ela foi diluída, necessariamente o pH dela deverá diminuir, né? O pH dela deverá diminuir. Então, nós teremos aqui, então, ó, antes da diluição, o pH era 1. A partir do momento que 9 ml de água pura foram adicionados, essa solução passou a ter uma nova concentração, o que gerou aqui um pH igual a 2. Então, gabarito correto, letra D. Questão número 4. Assinale a alternativa correta. Bom, vamos analisar aqui cada uma dessas alternativas, identificando qual é a única correta. Primeira afirmativa, letra A. O metanol, cuja forma estrutural é CH3 ou H, apresenta 4 ligações do tipo pi. Vamos observar aqui, vamos analisar se essa seria a alternativa correta dessa questão. Bom, fórmula estrutural do metanol, ó, CH3, né, o carbono faz 3 ligações com os hidrogênios e uma ligação aqui com o grupo hidroxilo, ou seja, uma ligação com oxigênio. Esse oxigênio faz uma ligação com outro hidrogênio. Está falando o seguinte, que o metanol ele apresenta 4 ligações do tipo pi. Daqui de cara vocês conseguem perceber que essa é uma afirmativa falsa, né? Ligações do tipo pi são diferentes de ligações sigma, né? Aqui no caso, todas as ligações da molécula do metanol, me desculpe, é do tipo sigma, ou seja, são ligações simples. Nós temos aqui no metanol, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ligações sigmas, 5 ligações simples. Uma ligação pi, ao contrário da ligação sigma, ela é representada por um traço adicional, ou seja, é uma ligação pi é sempre uma ligação que vem posteriormente a uma ligação sigma. É o que a gente tem, por exemplo, nas ligações duplas, nas ligações triplas. Uma ligação dupla, por exemplo, ela é composta por uma ligação sigma, que é o primeiro tracinho, e a ligação pi, que é o tracinho subsequente. Já uma ligação tripla, ela é constituída por uma ligação sigma e 2 ligações pi. Então, podemos observar aqui que a afirmativa A é uma afirmativa falsa, né? Já que diz que no metanol são presentes 4 ligações do tipo pi, e a gente observa que não existe nenhuma ligação do tipo pi no metanol. Bom, afirmativa B. O butano e o metilpropano apresentam a mesma fórmula molecular, C4H10, e a mesma massa molar, de 58 gramas por mol, e por conseguinte possuem iguais pontos de fusão e ebulição. Bom, vamos desenhar aqui a forma estrutural do propano, né? Aliás, do metilpropano, está aqui a fórmula do metilpropano, e a fórmula do butano, está aqui. Ambos compostos apresentam sim fórmula C4H10, ou seja, eles são isômeros, nesse caso isômeros de cadeia, e se eles apresentam a mesma fórmula molecular, eles apresentam também a mesma massa molar, que é de 58 gramas por mol. O que está errado nessa afirmativa aqui é dizer que o metilpropano e o butano apresentam pontos de fusão e ebulição iguais, né? Essa é uma afirmativa falsa pelo fato aqui de nós termos compostos diferentes. Compostos diferentes apresentam propriedades físicas diferentes, ou seja, se eles são diferentes, eles vão apresentar pontos de fusão e ebulição diferentes. Nesse caso aqui, tem inclusive como a gente prever qual teria maior ponto de ebulição, né? Se a gente for lembrar lá daquela parte de estudo dos pontos de fusão e ebulição dos compostos orgânicos, a gente vai se lembrar que quanto mais ramificada a cadeia, né, como no caso aqui, ó, no metilpropano nós temos uma cadeia ramificada, quanto mais ramificado for o composto orgânico, menor será seu ponto de ebulição. Então, a gente pode afirmar aqui com certeza que o metilpropano apresenta um ponto de ebulição menor do que o do butano, que apresenta cadeia normal, né? Não apresenta ramificação.
Bom, afirmativa C. Está falando aqui metano, CH4, etano, C2H6 e propano, C3H8, são constituintes de uma série homóloga de hidrocarbonetos. Vamos ver aqui o que seria uma série homóloga. Bom, uma série homóloga é uma série de compostos, né, que são compostos que apresentam a mesma função, nesse caso aqui são pertencentes à função hidrocarbonetos, e que eles diferem entre si por uma massa constante. Nesse caso aqui, se vocês forem observar, o que difere aqui, ó, o CH4 do CH2 e do CH3 é justamente um grupo CH2. Observem só, CH4 mais CH2, nós teremos C2H6. Se eu somar C2H6 mais CH2, nós teremos C3H8. Isso constitui uma série homóloga. No caso dos hidrocarbonetos aqui, mais especificamente esses três aqui, que são alcanos, né, nós temos uma diferença entre cada composto aqui de um grupo CH2. Ou seja, eu passando aqui de um alcano com um carbono para um alcano com 2 carbonos, eu vou ter uma diferença de 14 unidades de massa atômica, né? 12 gramas do carbono e mais 2 gramas dos hidrogênios, né? Então aqui nós temos uma massa molar de 16 gramas, aqui uma massa molar de 30 gramas e aqui uma massa molar de 40 e, deixa eu ver, 36 mais 8 de 44 gramas, tá certo? Então essa afirmativa aqui é a afirmativa correta. Só vamos analisar se ela realmente é a única correta. Uma cadeia carbônica homogênea é ramificada quando apresenta somente carbonos primários e secundários. Afirmativa incorreta, né, gente? Observe só, vou colocar aqui algumas estruturas. Ó, vamos comparar aqui duas estruturas. Aqui nós temos, ó, o pentano, e aqui nós temos o 2-metilpentano. O que diferencia essas cadeias aqui é que no primeiro caso nós temos uma cadeia linear, ou seja, nós temos uma sequência linear de carbonos, né? Nós não temos ramificações. Enquanto aqui no 2-metilpentano nós temos uma cadeia principal na qual nós temos um carbono pendurado, ou seja, é uma cadeia ramificada. E aqui na afirmativa está dizendo o seguinte, que uma cadeia ela é ramificada quando ela apresenta apenas carbonos primários e secundários. Aqui está o erro dessa afirmativa. Uma cadeia, para ela ser ramificada, ela tem que ter, no mínimo, um carbono terciário. Observem só. Vamos analisar aqui no primeiro, ó, no caso do pentano. Esse carbono aqui é um carbono primário, esse secundário, primário. Então, impossível aqui a gente ter uma cadeia ramificada. Para que uma cadeia seja ramificada, ela tem que ter no mínimo um carbono terciário. Já para o 2-metilpentano, nós temos aqui um carbono primário, um carbono secundário, primário e aqui um carbono terciário. Esse carbono terciário aqui é o que faz com que essa cadeia seja uma cadeia ramificada, tá? Então, o que está errado nessa afirmativa é dizer que uma cadeia ramificada apresenta somente carbonos primários e secundários. Falso. Ela contém sim carbonos primários e secundários, mas tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Bom, a afirmativa nos diz o seguinte: a união das estruturas dos radicais orgânicos etil e butil, né, ou terc-butil, gera um composto orgânico cuja fórmula é nomeada por 2-metilhexano. Então vamos fazer aqui, ó, grupo etil, CH3, CH2. Se unindo, né, ou seja, fazendo aqui uma ligação com o grupo T-butil, que é um grupo que tem um carbono ligado a 3 metilas. Então, carbono CH3, CH3. Tá? A partir do momento que nós temos a fusão, né, entre um radical etil e um T-butil, nós vamos gerar aqui um alcano, né, cujo nome desse alcano é o seguinte. Esse alcano, o nome dele vai ser 2,2 dimetil, 1, 2, 3, 4, dimetilbutano, né? E não 2-metilhexano, como afirma aqui a alternativa E.
Então, o gabarito para essa questão, a afirmativa correta é a letra C, certo? Questão número 5. Considere o gráfico de decaimento abaixo. Um gráfico que relaciona massa e tempo de decaimento, né, de 12 gramas de um isótopo radioativo. Partindo-se de uma amostra de 80 gramas desse isótopo, em quanto tempo a massa dessa amostra se reduzirá a 20 gramas? Bom, nós temos aqui uma questão envolvendo, né, radioatividade, mais especificamente o conteúdo de tempo de meia-vida, né? E nós, para que possamos resolver essa questão, o primeiro passo aqui é interpretar esse gráfico. Bom, o enunciado nos diz então que nós temos aqui uma amostra de 80 gramas de um determinado isótopo radioativo, e se ele é radioativo, o que vai acontecer com esse isótopo? Com o passar do tempo, ao emitir partículas alfa, beta ou gama, ele vai acabar se convertendo em outro elemento, ou seja, essa massa será diminuída. Esse processo é chamado de decaimento radioativo, em que o elemento, ao emitir partículas alfa, beta ou radiação gama, ele se transforma num novo elemento. Bom, nesse gráfico aqui, nós temos aqui uma ilustração, né, do comportamento desse isótopo aqui, a que está referindo o enunciado do problema, e que nós podemos observar o seguinte, ó, uma massa de 12 gramas desse mesmo isótopo, quando passa-se um período de 28 anos, ela cai pela metade. Ou seja, o tempo de meia-vida desse isótopo aqui é de 28 anos. Ou seja, o tempo de meia-vida é o tempo que esse radioisótopo leva para cair metade da sua massa. Ou seja, uma massa inicial de 12 gramas vai demorar 28 anos para poder cair a metade, 6 gramas. Que vai demorar mais 28 anos para cair a sua metade, 3 gramas. Que levará mais 28 anos para se decair a sua metade, 1,5 grama, e daí por diante. Bom, nós podemos ver aqui então que o tempo de meia-vida, que eu vou chamar de T meio, para esse radioisótopo é de 28 anos, né? Esse radioisótopo ele leva 28 anos para que sua massa decaia a metade da massa inicial. Mas o que o enunciado está dizendo é o seguinte, não são 12 gramas desse radioisótopo, temos 80 gramas, então vou desenhar aqui 80 gramas desse radioisótopo, né? Ao passar 28 anos, nós vamos ter a massa aqui, metade da massa inicial, então nós teremos 40 gramas de amostra. Passando-se mais 28 anos, né, ou seja, mais um período de meia-vida, nós teremos metade daquela massa anterior, que era de 40 gramas, então nós teremos 20 gramas. Então é exatamente isso que o exercício pergunta, né? Quanto tempo em anos, né, nesse caso, como o tempo de meia-vida é expresso em anos para esse radioisótopo, quanto tempo esse radioisótopo vai levar para que sua massa inicial de 80 gramas decaia até 20 gramas? Fica fácil perceber, né, pessoal? Para ele decair de 80 para 20 gramas, nós vamos ter aqui, são necessários, né, 2 períodos de meia-vida, ou seja, 2 T-meios, né? Então, nós vamos ter aqui um tempo total de 28 vezes 2, que é um número, né, de meias-vidas necessárias para que essa massa de 80 passe a ser 20 gramas. Então, nós temos aqui um tempo necessário de 56 anos. Né? Gabarito correto, então, alternativa B.